Shalom, graça e paz, alunos. Vamos mais uma aula do módulo 2, ok? A lição 3, ok? Vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, pedimos ao Senhor para nos abrir o entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender mais o ensinamento, meu Pai, para que nós possamos ser formados pela sabedoria do Teu Espírito, Pai, e pela inspiração da Tua Palavra. Toma a nossa frente, Senhor meu Deus, e faz a Tua vontade na vida de cada um que irá aprender, Senhor, nesta lição. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Lição 3, né? Lutando pelo consolidar. Inspiração: consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Isaías 40 e versículo 1. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é consolidação? O processo da consolidação pode ter duas compreensões. De maneira geral, a primeira diz respeito ao processo da visão, que leva o novo convertido do pré-encontro à escola de líderes. Nisso vemos o acompanhamento do processo da visão, pois sabemos que Deus chama o homem para assumir um relacionamento com Ele e, consequentemente, cumprir a sua vontade de maneira completa. Outro entendimento acerca de consolidação pode ser compreendido como um processo de vida, ou seja, estamos falando de acompanhar os passos do novo convertido, fazendo com que ele se torne, segundo diz a palavra, maduro na fé. Consolidar é tornar sólido, estável, firme. É cuidar da ferida e da fratura do novo convertido. É o trabalho processual mais eficaz na vida do discípulo. É trazer o consolo para a dor, tristeza, amargura, depressão, frio, fome, solidão e da falta de amor. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 40, versículo 1. Consolidar é servir, assim como Jesus em Mateus 20, 28. Então, consolidar, né? Nós pegamos a pessoa, trazemos para o pré-encontro, né? Levamos para o encontro, lá elas ouvem a palestra, né? E passa pelo processo da libertação. Quando chega no domingo, né? Ali já vai o quê? Se a pessoa quer fazer uma aliança com o Senhor, quer confessar Jesus, e aí leva para o batismo nas águas, né? Ali no encontro mesmo ela é batizada. Aí ela volta do encontro, aí vamos acompanhá-la, né? Como num processo de fazer a escola de líderes e tudo. Ela passou pela escola de líderes, como nós estamos fazendo aqui, ok? E aí o líder, ele vai acompanhando, né? Quando a pessoa, ela decide servir a Deus, então ela vai passar pelo estreito, né? Ela vai passar por caminhos estreitos, por caminhos cheios de espinhos, pedra. Ela vai passar por situações que na família, né? Vai ter problemas com a família, porque a família não vai querer apoiar a fé dela, e aí ela passa a ficar machucada, ferida. Então quem vai cuidar dessas feridas, né? Nós líderes,
Nós líderes vamos acompanhando, nós líderes vamos cuidando, né, dos machucados delas. Para quê? Para que ela não desanime, para que ela não abra mão, né, da sua fé. E aí nós vamos cuidando delas até, como diz a palavra, elas se tornarem maduros na fé. Então, quando elas entender que agora de fato ela pode andar só, porque já vai ser levantada líderes e tudo, então ela já sabe o que ela quer, então ela se torna maduro na fé e ela passa a seguir as suas experiências sem precisar ali que alguém fique cuidando como outrora. Então vamos lá, consolidar é um ato de amor, é amar, investir, valorizar, perseverar, esperar, perdoar, chorar, pagar, para ver a pessoa gozar da plena vida que há em Cristo Jesus, gerar filhos para Deus, né? Então consolidar é pagar um preço pela pessoa, né? Ela vai cometer erros, né? Ela vai cometer deslizes, ela vai chegar um momento que ela vai vir ao líder confessar que pecou, e aí o líder vai ajudá-la, ou o líder vai matá-la, ou o líder vai abrir o entendimento dela, que esta hora ela tem que ser mais forte, não se sentir acusada, mas pedir perdão e prosseguir na caminhada com Cristo. Ou o líder, ele vai começar, né, a julgar, a jogar pedra, a condenar, e não vai querer mais ali orar por ela. Então consolidar é investir, é pagar um preço, é momentos de chorar junto, tá entendendo? Vai ter momento que vai ter que chorar junto com o discípulo, né, com a vida, para ajudá-la, para que ela entenda que tem de fato, né, uma pessoa ali lutando mais ela, que ela não está sozinha, entendeu? Então aí a gente vai, né, lutando, perdoando, tendo compaixão, chorando o choro dela, se alegrando na alegria dela, e aí nós vamos investindo, né, na vida dela e até gerar ela verdadeiramente como um filho para Deus. 1.2 3 processos de consolidação de Deus para o homem. A. Deus consolidou o homem em Gênesis 2, 16, 3 e 8. A Bíblia relata que o Senhor ministrava ao homem na viração do dia, né? 3 processos da consolidação de Deus para o homem. Então, Deus, ele criou Adão, mas ele estava ali, ó, na virada do dia, visitando Adão. Dá uma pausa aqui que eu vou beber. Então, o próprio Deus, ele, quando criou Adão e Eva, né, a Bíblia diz que na virada do dia Deus estava ali acompanhando Adão, para consolidar, para acompanhar, para instruir, para ensinar, tá entendendo? E aí, é bem verdade que às vezes temos complicações com discípulos, porque tem discípulos que se acham maduros, né? E eles querem andar por si só, no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão, e muitas das vezes ele acha que não precisa do líder para consolidar, não precisa do líder para ensinar. Isso é fato que acontece, mas nós líderes, você que está aí se formando para líder, você tem que entender isso, que você vai ter que pagar um preço alto para ajudar essas pessoas, mesmo elas sendo problemáticas, mas esse é o objetivo: lutar ao máximo, fazer a sua parte para que consiga, né, trabalhar o máximo que você puder. Aqueles que se deixar, se permitir que nós líderes trabalhem elas vão ser de fato frutos de um grande trabalho árduo, né? Então não podemos desistir tão fácil.
Parte B. Deus não desiste do homem. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Deus ele sempre vai lutar para que o homem tenha o melhor. Deus ele vai sempre lutar de todas as formas para que o homem acredite que Deus tem do bom e do melhor, porque aí muitos, quando se convertem, passam por um aperreio, por uma luta, por um desemprego, por uma enfermidade, e muitas das vezes acha que Deus quer aquilo para ela, e aí ela começa a comparar a vida dela de antes com a vida dela atual, e aí ela começa a ver que a vida de antes para ela era melhor do que a vida atual. E aí muitas das vezes acaba abandonando a sua fé, abandonando Deus para viver de novo aquela vida que ela vivia antes. Então nós temos que entender que Deus não desiste do homem. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então Deus ele repete 2 vezes: eu vim para que tenha vida aqui na terra, que tenha vida, que venha passar por lutas, dificuldades, mas venha ter vitórias. E também vim para que vocês tenham vida após aqui, vida celestial, vida eternamente com Deus, ok? Parte C. Deus estabeleceu aliança com o homem para resgatá-lo, em Gênesis 3,15. Então Deus ele tenta fazer, refez a aliança, através do seu filho, através do sangue, do novo pacto, com o derramamento do sangue do filho. Deus para tentar resgatar o homem que ele criou, ele teve que derramar o sangue do seu filho, para que através do sangue do seu filho ele conseguisse fazer o pacto da nova aliança, para trazer a humanidade novamente para perto de Deus. Então você vê aí o preço que Deus pagou, que não foi fácil, ok? Abrir mão do seu filho santo, puro, reto, para fazer o seu filho sofrer, para fazer o seu filho padecer, só para resgatar a humanidade de volta. Então Deus ele é o primeiro líder, que jamais desistiu de uma alma. Até hoje ele tem lutado por uma alma. Então nós temos que seguir essa visão de Deus, consolidar, porque é ordem de Deus, consolidar o meu povo. Então nós temos que estar consolidando, ajudando, se compadecendo e tudo. Assim como Deus, não devemos desistir jamais do nosso discípulo. Pelo contrário, após gerá-lo, devemos consolidá-lo, independente da situação e das condições. O que precisamos ter para consolidar? O ponto-chave antes de qualquer estratégia é amar vidas. Se você não amar, a primeira dificuldade que você tiver com ele, você abre mão, Você abre mão, você não quer conversa. Então, para você realmente, conseguir consolidar almas, é ter amor. Porém, outras coisas podemos otimizar, assim como a estrutura, possuir uma vida regida pelos princípios bíblicos, dependente das circunstâncias que estamos vivendo. Devemos manter um coração firme, solidificado na palavra e nas promessas do Senhor. Sede firmes e inabalável. 1 Coríntios 15:58. Então nós temos que manter uma firmeza, e não deixar nada nos abalar, tá entendendo? Para que nós possamos conseguir de fato ajudar, os líderes,
os discípulos, né, que eles vão olhar para nós líderes, vão ver nós passando pelas lutas, vão ver nós passando pelas pelejas e vai ver nós ali firme e forte, e aí eles vão pegar inspiração e vai na mesma pisada do seu líder. Se o seu líder está gemendo, se o seu líder está passando dificuldade, então ele vai ver que de fato o seu líder está ensinando o que o líder está vivendo, né? E aí ele vai ter mais facilidade de prosseguir. Partir B, base, né? Ser conhecedor da palavra de Deus para ensinar a outrem que manejam bem a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, nós, para consolidar vidas, nós não podemos consolidar elas só no blá, blá, blá. O líder tem que ter conhecimento, ok? O líder tem que ler livros, o líder tem que ler Bíblia, o líder tem que buscar conhecimento, porque, né, de repente o discípulo vai passar por uma situação que vai chegar para o líder e perguntar se é bíblico. E aí, se o líder não tiver conhecimento profundo, se o líder não estiver lendo a Bíblia profundamente, se o líder não estiver lendo livros, né, que tem vários homens e mulheres de Deus que escreveram livros de experiências e elas deixou escrito, né, para facilitar a nossa vida, para nós ler e pegar ali, absorver o melhor dos livros, dos conteúdos, para nós aplicar na nossa vida e adquirindo experiência, passar para as pessoas que serão nossos discípulos. Então você não pode consolidar uma alma sem conhecimento da palavra, porque senão você vai ensinar ela a viver uma libertinagem. E aí a Bíblia diz aí daquele que ensina, né, o que não está na palavra, porque aí tanto você como os discípulos correm um risco de ser punido, tá entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quer ser líder? Leia, estude, medite na palavra, busque conhecimento, porque a palavra de Deus ela tem palavra para todas as áreas e para todo o tempo da vida do ser humano. Então busque conhecimento, né? Parte C, amor. Fazer a obra tendo a plena consciência de que trabalhamos para Deus e não para os homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Então, nós líderes temos que entender que a obra é de Deus, a obra não é de homens. A obra é de Deus, ok? Então nós temos que fazer as coisas não esperando o aplauso do homem. Nós não devemos fazer as coisas esperando aplauso, elogio do homem, recompensa do homem, não, meu irmão. Nós temos que entender que o reino é de Deus, ok? O Deus ele chamou servos para servir o seu reino, para servir na sua seara, né? Como Jesus falou, né? Ore ao Pai porque a seara é grande, poucos são ceifeiros, né? E a Bíblia diz que Jesus fala assim em João, dizendo: aquele que me servir, o Pai o honrará. Então nós temos que servir, né, a obra de Deus com amor, né, como fazendo para Jesus, fazendo para a pessoa de Jesus. E Jesus falou: se vocês fizerem a obra me honrando, o Pai o honrará também. Tá entendendo? Então muitas das vezes a pessoa está fazendo algo e ela esperava algo do pastor, o pastor não aplaudiu ela, não elogiou ela, o pastor não falou nada que ela queria ouvir, e aí ela passa a ficar chateada, né? E acaba
a ficar com picuinhas e não querer mais fazer a obra de Deus por amor, mas por interesses. Então tome cuidado, que a obra é de Deus, não é de homens. Ok? Deus chamou homens, mulheres, ok? Para administrar a obra de Deus. Então o fato de ter homens e mulheres de Deus na frente da obra não quer dizer que é deles, ok? É de Deus, e nós temos que servir, entendeu? Com amor, sabendo que nós estamos fazendo para Deus e que a recompensa vai vir no seu tempo, né? Ponto 3. Para que devemos consolidar para que as pessoas que chegam até nós sejam formadas em Jesus e na sua palavra, a fim de serem libertas de todas as amarras do diabo, livres de feridas na alma, rejeição e sentimentos de incapacidade. Assim como imagina em sua alma, assim o é. Provérbios 23 e 14. Então as pessoas, elas se acham o verme do carrapato, tá entendendo? As pessoas, elas se acham coitadinhas, e elas não são coitadinhas, entendeu? Porque o pensamento delas são pensamentos diabólicos. Tem pessoas que se acham endividadas, tá entendendo? Elas se acham endividadas e elas começam a fazer besteira e nunca consegue ser feliz em nenhuma área, porque elas sempre se acham o Zé Ninguém, o nada na vida. Então nós líderes temos que entrar na mente delas com a verdade, porque toda hora a Bíblia vai dizer que nós somos prósperos, entendeu? Toda a vida a Bíblia vai dizer que nós estamos curados, que Jesus levou as nossas chagas, né? Em todas a Bíblia, nós lendo, em nenhum momento Deus ele declara que nós somos derrotados por causa disso, por causa daquilo. Não. A Bíblia diz que quando nós entende, nós vive, porque nós pensa e crê, tá entendendo? Então nós temos que abrir a mente das pessoas com a verdade. Elas não são miseráveis, elas não são pobres, elas não são doentes, entende? Temos que libertar elas dessas amarras do diabo, do engano do diabo. Por isso que a consolidação é isso, ela serve para isso, para ajudar mesmo, destravar a mente da pessoa, abrir a mente delas, porque ela pensa em derrota e vive derrota. Precisamos compreender que consolidar não deve ser um processo mecânico e, portanto, precisa haver a compreensão do para quê relativo a esse processo. As pessoas são consolidadas para se tornarem capazes de tomar decisões acertadas dentro de todos os seus princípios na palavra. Afinal, Deus nunca quis que seus filhos fossem robôs, que não tivessem condições de escolher. Deus quer que o homem o escolha de livre e espontânea vontade, e assim possa servi-lo e adorá-lo. Tá entendendo? Então, Deus, ele nos fez com livre-arbítrio, né? Para que nós temos o poder de decisão. Tá entendendo? Só que as pessoas, elas vivem uma vida presa, porque elas acham que é esse o sentido da vida, entendeu? E aí ela deixa a vida levar ela,
né? Em sofrimento, em perca, em destruição. Não. Se eu estou sofrendo, eu posso decidir ser feliz. Se eu estava vivendo uma miséria, eu posso decidir viver uma prosperidade. É só eu não querer mais viver uma miséria e correr atrás da prosperidade na palavra. Tá entendendo? Então nós não somos controlados, nós não somos robôs para ser controlado por ninguém e nem por Satanás. Se Deus não quis nos controlar, que Ele que nos criou, por que nós vamos deixar os outros nos controlar? Por que nós vamos deixar o diabo nos controlar? Não, meu irmão. Nós temos que entender isso, que nós temos o poder de decisão. Poxa, se eu estou doente, eu tomo a decisão de não aceitar a doença. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar a cura na palavra, crer que estou curado e assim Deus cumprirá a sua palavra, ok? Então, quando estabelecemos esses passos, fazendo com que os discípulos sejam conhecedores da palavra, estamos estabelecendo condições para que sejam responsáveis, maduros e conscientes de sua missão. Assim como uma criança que chega ao mundo e passa por todas as fases de crescimento, temos que levar os discípulos a esse nível de consciência, tá entendendo? Então nós, quando vê um discípulo errando, nós chamamos ele a atenção, olha, esse caminho que você está andando, eu já passei por ele e quebrei a cara, então eu vou te dar aqui a orientação correta, eu vou te dar aqui o ensinamento correto, como eu venci esse caminho de erro. Então faça assim, 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 e aí você, como líder vai começar a usar sua experiência e aplicar no seu discípulo, para que ele não vá pelo caminho dele, para que ele não vá pelo raciocínio dele, porque nós líderes, nós temos uma visão a 20 passos dele, porque nós já vem de uma caminhada. E aí nós líderes temos uma visão ampla, entendeu? Nós sabemos o que está acontecendo na direita, na esquerda, na nossa frente, atrás, e aí nós vamos mostrar para esse discípulo o caminho certo. Olha, não vá aqui porque assim vai acontecer, não vá por esse caminho porque assim não dá, olha, vá assim, prossiga nesse jeito, dessa forma, desta maneira, e aí você vai passando, né, o ensinamento devido ao conhecimento que você tem da palavra e devido à experiência que você tem, né? Porque a sua experiência é fato e contra fato não tem argumento. Então você vai passar para o seu discípulo a sua própria experiência para ele prosseguir. Se ele lhe ouvir, se ele der credibilidade no que você está ensinando, então ele vai ter sucesso rápido. Por quê? Porque nós fomos necessário sofrer uma caminhada para adquirir experiência. E a experiência é para ajudar os nossos discípulos a não sofrer pelo mesmo caminho que nós passamos. Tá entendendo? Então hoje nós temos uma caminhada, uma experiência de vida para nós impedir o discípulo quebrar a cara. Tá entendendo? Então nós líderes temos que consolidar eles nas suas decisões, nos seus caminhos, consolidá-los, ajudando a não sofrer, a não quebrar a cara, orientando, ensinando, ok? 4 pontos. Como podemos consolidar no dia a dia a nossa célula? Nesta sessão, daremos uma sugestão para o processo de consolidação no dia a dia. Sendo assim, falaremos de ações bem práticas que ajudarão na compreensão do que é consolidação.
4.1 Estabelecendo os princípios para consolidar o caráter. Devemos lembrar que no processo da consolidação estamos dando com pessoas que não tiveram, em sua maioria, princípios bíblicos implantados em sua vida, como Romanos 10:17. Então, teremos que dar a elas bases bíblicas, a fim de que sejam firmados em sua nova fé, como Provérbios 1:7. Então, os nossos discípulos, eles não entendem nada da Bíblia, entendeu? Eles não têm compreensão de nada da Bíblia. Então, nós temos que dar a eles o conhecimento que nós temos, dar a ele bases bíblicas para ele começar, a desenvolver a sua vida, o seu crescimento espiritual com Deus. 4.2 Gerando relacionamento para firmar alianças. Os princípios não virão sem que haja um vínculo de relacionamento entre o novo discípulo e o discipulador. O que consolida o novo crente não é a estratégia, mas sim a caminhada diária. Embora a estratégia faça parte do processo de consolidação, as pessoas não estão à procura de um programa bem feito ou mesmo de uma boa estratégia. A grande carência daqueles que chegam para Jesus é encontrar alguém que os ouça e ajude-os a curar suas feridas, e de maneira que consigam ver com clareza aquilo que Deus lhe mostra. Quando compreendemos essa verdade, conseguiremos aplicar esse princípio da visão. Antes de confiar plenamente em seu relacionamento com Jesus, o novo crente geralmente vai a Jesus por intermédio da experiência do discipulador. Qual líder que não ouviu, por exemplo, meu discipulador, eu sei que se você orar, meu filho será curado, porque você é um homem ungido. Ou ainda ore por mim, pois quando você ora, algo sobrenatural acontece da parte de Deus em minha vida. Tais declarações são comuns, porque os novos convertidos confiam na figura de seus líderes. Para eles, o discipulador é verdadeiramente, naquele momento, embaixador de Jesus na terra. Então, os nossos discípulos, eles nos veem como uma autoridade espiritual. Está entendendo? Eles reconhecem que há uma unção na nossa vida. E quando eles estão com problema, eles vêm reconhecendo essa autoridade, entende? E aí vem pedir oração, vem pedir, que ajude ele em uma campanha, em uma oração, ou que venha ajudar ele em abrir uma porta de emprego. Então eu tenho vários exemplos de pessoas, que me vê como uma autoridade e reconhece. Eu não digo só os meus discípulos, entende? Pessoas que não são meus discípulos, um casal que não conseguia ter filhos, fizeram os exames e tudo, e passaram anos e anos tentando e não conseguiram, e eles vieram até a mim e tal, me pediu ajuda, eu orientei, eu jejuei com eles, subi monte por eles, eu ministrei no útero da esposa, eu ministrei sobre a cabeça do varão, e com o passar do tempo, de alguns meses,
ele mandou para mim mensagem de que a mulher dele está grávida, entende? Pessoas que estavam desempregadas vinham pedir ajuda para orar e abrir portas. Isso é o quê? Isso é reconhecimento de autoridade. Pessoas que olham para nós e reconhecem nós como ungidos, como autoridade para abençoar elas. Tá entendendo? Então você tem que crer na sua autoridade, que você tem autoridade para curar, você tem autoridade para desatar a vida dos seus discípulos futuros. Na prática, vai um conselho: ganhe os discípulos primeiramente num relacionamento de muito respeito e amizade, vivendo Jesus os princípios muito mais do que falando acerca deles. Assim será criado um vínculo de confiabilidade entre o discípulo e o discipulador. Cria alternativas para estar juntos a eles, e a fim de conhecê-los e se fazer conhecido. Para isso, no entanto, você precisa ser irrepreensível, a fim de que seus discípulos possam ver em vocês um bom referencial. Acima de tudo, tenha uma atitude de plena transparência. Fazendo assim, você poderá dizer, como Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? 1 Coríntios 11:1. Então nós temos que, é bem verdade que nem todos, né, nós líderes podemos trazer para perto de nós, porque senão seria um problema, né? Porque Jesus escolheu, eu falo no fato de intimidades, entendeu? Trazer para perto em fato de intimidades, de mostrar, né, a sua debilidade, a sua vida, porque Jesus escolheu 12 discípulos, e a Bíblia diz que quando Jesus ia para momentos a sós, né, levava só 3 com ele, e os demais, os 9, ficavam, né, em outros lugares esperando Jesus e os 3 mais chegados chegar, né? Então nós vemos que naqueles 9 tinha o Tomé, o incrédulo, né? Nós vemos que no meio daqueles tinha o que? Judas, o traidor, né? Então assim, Jesus ele não trouxe para perto traíra, porque ele conheceu, né? Ele já sabia que Judas o ia trair. Então como é que Jesus ia colocar próximo de si um traidor, ficar mostrando toda a sua vida a um traidor, né? Então assim, pessoas, líderes, eles vão querer andar mais com aqueles, né, que entenda o seu líder, que compreenda o seu líder, não que critique o seu líder, não que julga o seu líder, não que tenha dúvida do seu líder, não, entendeu? Então Jesus jamais chamou para perto dele pessoas que duvidavam dele, como Tomé. Ele não chamou, ele só chamou Pedro, Tiago e João, 3 que andavam a mais com Jesus. Eram 3, Pedro, Tiago e João, e os outros 9 ficavam a sós e tudo. Então assim, nós líderes vamos ter que ter este cuidado de conhecer quem é verdadeiramente os discípulos que nós podemos confiar para trazer para perto de nós, entendeu? É um crítico, se for um crítico vai te atribular, meu irmão, tá entendendo? Se for um traidor, né, vai te ferir. Então você tem que ensinar o traidor, você tem que consolidar o traidor,
Você tem que lutar para mudar a mente do traidor. Você tem que fazer a sua parte, né? O máximo que você puder usar de recurso, oração, jejum, chorar nos pés de Deus, para consolidar, para ver se a mente dele muda, se a mente dele transforma. Tá entendendo? Mas se não transformar, se não mudar, ele não vai conseguir ficar, né, do seu lado. Como Jesus chamou 12, aí a Bíblia diz que ele depois chamou mais 70, e a Bíblia diz que esses 70 não deram credibilidade a Jesus, não quiseram acompanhar Jesus porque não concordava com algumas coisas de Jesus, e a Bíblia diz que eles decidiram ir embora, e Jesus diz: vão, pode ir. Vocês não querem o meu ensino, não querem a minha consolidação, não querem que eu ajude a vocês, então pode ir. Aí Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês vão querer ir também com os 70? E aí Pedro disse: só tu tens a palavra de salvação. Então para onde é que nós vamos se só tu é a esperança? Então aquele que reconhece Jesus, aquele que reconhece, né, o líder, que reconhece a autoridade do líder, ele vai estar, do que doer, vai estar junto, irmão. Haja o que houver, vai estar junto. As pessoas que não estão junto é as que não dão credibilidade na autoridade do líder. Isso é um fato. Notamos que a consolidação no dia a dia é muito mais eficaz do que qualquer outra estratégia nessa direção. Precisamos ter cuidado para não impor uma condição de muita formalidade ao relacionamento, que deve ter plena abertura para o diálogo. Sem a convivência cotidiana, os discípulos acabam tendo muito medo de abrir o coração para os discipuladores. É fundamental que no processo da consolidação os discípulos tenham plena certeza de que, por mais dura que seja a palavra de exortação ou conselho, há um pleno amor de Jesus derramado no coração do líder pelo seu discípulo. Sendo assim, crie alternativas para estar com seus discípulos, também em circunstâncias mais informais. Façam além de todos os outros recursos, como gabinetes, ministrações, orações, que os ajudarão muito no processo de consolidação junto aos discípulos. Então, assim, às vezes tem discípulos que eles, né, o ensinamento para eles tem que ser mais duro, entendeu? Para quebrar a casca, né? Mesmo que nós líderes pegue duro, exorte duro, né, e tal, para ver se a casca quebra, mas no fundo temos que continuar amando com o amor de Jesus, né? Não deixar, né, nada pessoal atrapalhar o amor de Jesus, entendeu? Muitas das vezes é um perigo quando a gente traz discípulos para perto da gente, que eles passam a confundir a autoridade com a amizade, entendeu? Às vezes, quando nós trazemos discípulos para perto de nós, eles passam a se apegar tanto com a gente, líderes, que eles esquecem da unção que há sobre o líder, e aí começa a tirar brincadeira com o líder, começa a soltar umas piadas para o líder, começa a desrespeitar, né, o líder, porque acha que agora é um amigo
íntimo, pessoal, tá entendendo? E acaba confundindo, né, a unção com a amizade, entendeu? Então, assim, líder é líder, meu irmão. Líder é líder. A unção jamais ela pode ser desrespeitada, ok? O discípulo ele tem que entender isso, que por mais que tá íntimo do líder, mas tem que manter o temor, o respeito à pessoa do líder, tá entendendo? Assim como o líder tem que estar vendo sempre o discípulo como discípulo e não confundir as coisas para consolidar, orientar, amá-lo e não criar raiva ou ódio do discípulo, mas amor, mesmo ele dando problema, dor de cabeça, mas tem que manter o amor. Que conclusão? Sendo assim, o objetivo final do consolidar vai muito além de uma classe para novos convertidos. É cuidar, é ensinar e auxiliar aqueles que começam hoje a maravilhosa caminhada rumo ao trono, sabendo que eles ainda não têm a maturidade e o discernimento para interpretar algumas questões. É dever do discipulador suportar as fraquezas dos discípulos. Romanos 15:1. Como um irmão mais velho ensina aos mais novos. É mister do consolidador, consolar o novo convertido, torná-lo sólido, estável, firme na palavra do Senhor, dando a ele subsídios para uma nova vida cristã genuína, ensinando-os as qualidades para um líder modelo. Então não é só dar aula, ensino, não. Eu tenho um discípulo que tudo que ele vai fazer na vida dele, ele me pergunta, entendeu? A vida dele está cada vez se desatando porque, pastor, meu líder, eu tenho uma proposta de emprego aqui, o que é que o senhor acha? Aí meu querido, eu acho que vai dificultar a sua vida, espere mais um pouco. Amém, meu líder? Eu estou precisando, estou sem dinheiro, mas amém. Ele vai, obedece o comando. Se fosse outro, ele ia fazer o quê? Ah, meu líder, eu tenho uma família para sustentar, eu não vou esperar Deus abrir a porta daqui a 1 ano, 2 anos, não. Eu vou aproveitar essa porta de emprego. E aí, quando nós vamos analisar a porta de emprego ia levar ele para longe da família. A porta de emprego ia impedir dele ir para os cultos, né? A porta de emprego ela ia tirar ele da terra dele, né? Da localidade dele geográfica, ia levar ele a passar meses e meses em lugares fora. E aí, será que é de Deus? São esses detalhes que o discípulo tem que enxergar pela visão do líder, porque senão o discípulo ele vai querer olhar para a necessidade, entende? Mas o líder ele não olha para a necessidade, o líder vai olhar para o perigo que o inimigo está arquitetando para destruir o seu discípulo, entendeu? Mesmo o líder sabendo
que o discípulo está passando por uma necessidade, mas a visão do líder é a armação que o inimigo está projetando. E muitas das vezes, quando o líder ele está vendo que o inimigo está arquitetando, o discípulo não quer acatar, porque o discípulo vai pensar na necessidade dele, entendeu? Não no que o líder está vendo. E aí o discípulo apanha, sofre, quebra a cara, tem percas, aí lá vem todo moído, todo quebrado, né? Lá vem todo oprimido, aí lá vai o líder ter paciência, né? Para não dar uma mãozada, cabra teimoso, eu não te avisei, cabra teimoso. Aí não, o líder não pode se estressar, meu irmão. O líder, vem, neném, vem. Aí tem que consolidar. Aí tem que, vem, ter paciência para tirar, né, as feridas, machucado e tudo. Mas dá vontade de dar só na cara, para parar de ser teimoso. Vamos orar. O povo teimoso é discípulo, viu? Quer ser líder? Oxe, tem paciência não, para tu ver senão tu quebra os dentes deles tudinho. Para ser líder, meu amigo, tem que ter muito amor e paciência, viu? Porque senão o líder que não tem controle próprio pega um cabo de vassoura e quebra em 3 pedaços nas costas do discípulo, mas teimoso. Pai querido, meu Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por essa aula do 3º módulo, a importância do consolidar, meu Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Agradecemos esse ensinamento e assim te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.